oitavo ano. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. Espero que todos estejam muito bem de saúde, que estejam se cuidando, né? Porque nós estamos agora iniciando o nosso segundo bimestre, o nosso segundo caderno, tá? Estamos no item 6, no bloco 6 do caderno 2, tudo bem? A gente vai tentar entender agora de que forma uma ideia gerada lá na Europa, o iluminismo, conseguiu se espalhar por outras partes do mundo e chegar até os dias atuais. Tudo bem? Legal. Esse é um assunto que eu acho bem tranquilo, bem de boa no começo, tá? Depois vai ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo. E isso vai exigir da sua concentração, do seu estudo. Afinal, estudar online, a gente sabe que não é tão fácil quanto possa parecer, tudo bem? Tem que ter dedicação, tem que ter esforço, certo? Muito bem, então. Então, dando início ao nosso conteúdo, eu vou gravar sobre esse assunto, sobre essa aula, 2 ou 3 vídeos, tá? Porque gravar um só fica muito pesado para mandar para o YouTube depois. Isso acaba atrasando o nosso trabalho também, certo? Começando então, quando se fala em iluminismo e a sua herança para os dias atuais, um dos tópicos que mais chamam a nossa atenção é a ideia de exercício de cidadania, tá? Porque se você pegar para estudar a história um pouquinho mais a fundo, você nota que a ideia de cidadão participante e atuante é uma invenção muito recente, tá? E grande parte dessa ideia de homem atuante que cobra direitos, que exige os seus direitos, mas também que arca com seus deveres, é algo muito recente na história humana, tudo bem? Então a sua apostila começa aqui já com 2 exemplos, 2 não, né? Temos aqui 3 exemplos desse assunto. E essa primeira imagem aqui é uma imagem de 2015, recente até, né? Quando o governo de São Paulo criou um decreto que reorganizava as escolas estaduais. Isso remanejava os alunos de escola, muitos passariam a estudar em escolas distantes da sua moradia. E, entre outras coisas, esse decreto determinava que 93 das escolas seriam fechadas e os seus alunos remanejados. Algumas lideranças estudantis da época se mobilizaram, se organizaram para cobrar mudanças do governo. O governo acabou reconsiderando a sua ideia inicial, tá? E meio que revogou, cancelou esse decreto. Então você nota, né, é importante frisar isso, você nota o poder que a juventude tem nas mãos. Então, nesse caso da imagem, olha o meu mouse aí, nesse caso da imagem, os estudantes da época se organizaram, se manifestaram contra uma decisão governamental e o governo voltou atrás, tá? Isso mostra a importância e o poder que a população civil tem em momentos históricos, tá? Muito bem. Se quer um exemplo banal disso, assistam Vida de Inseto, aquele desenho das formiguinhas contra os gafanhotos, para você entender o que a massa pode fazer. Vai lá no Netflix, Vida de Inseto, para entender o que eu estou falando aqui. Beleza? Muito bem. Olha só, aqui uma outra imagem, é uma coisa que acabou entrando muito na moda ultimamente, a famosa Black Friday, né? Alguns chamam de Black Fraud, e eu concordo um pouco com isso. Então é muito comum em épocas de Black Friday, Black Fraud, o comerciante aumenta o valor da sua mercadoria, depois dá um desconto. Ou seja, no final o consumidor não teve desconto algum, tá? Então essa imagem aqui mostra alguns fiscais do Procon visitando, monitorando centros comerciais para garantir que o consumidor final não seja lesado. É um outro exemplo de cidadania. Tudo bem? De você exigir os seus direitos. Legal, né?
Muito bem, muito fácil por enquanto. Aqui, uma outra imagem até que bem recente, de 2013, tá? Quando muitas pessoas foram para as ruas protestar contra o aumento do valor da passagem do transporte público. Aumentou em 20 centavos na época, se eu não me engano. Tá? Na verdade, esse aumento na tarifa dos transportes foi um catalisador para um grande descontentamento civil na época. Então, o alvo dos protestos, no final, acabou sendo a então presidente Dilma Rousseff, que mais tarde vai sofrer o impeachment, vai ser afastado, o Michel Temer vai assumir no lugar dela, enfim. Tá? O importante aqui não é você entender as questões políticas envolvidas no processo. O importante é que você entenda que o povo, quando tem um objetivo em comum, ele pode ter muita importância, pode ter muito peso nas decisões políticas. Tudo bem? Afinal, a ideia iluminista prega que o povo não deve e não pode ser matéria de manobra política. O povo organizado pode sim partir para a luta e pode exigir os seus direitos, não esquecendo os seus deveres, ok? Muito bem. Vamos lá então. Então, o nosso assunto agora é cidadania moderna, que é uma herança iluminista muito importante também, tá? Então, temos aqui um texto do Jaime Pinsky, historiador, que fala o seguinte, ó: ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade de todos perante a lei, tá? Ou seja, há aqui a ideia do princípio da isonomia, que fala que todos somos iguais perante a lei. Tudo bem? Em resumo, ser cidadão é ter direitos civis. Então, essa ideia de cidadania é um conceito bastante moderno, que tem início lá no século XVII, através da atuação dos pensadores do iluminismo. Tudo bem? Você vai se lembrar o seguinte, ó, um princípio básico do iluminismo era a ideia de limitar o poder dos reis. Então, a ideia básica aqui é que o governante tenha menos poder, tá? E que o povo passe a ter uma atuação maior. Tá? A ideia é que o rei ou o governante tenha menos poder, seu poder seja limitado e os cidadãos possam ter um poder de atuação maior. Tudo bem? Tá? A gente vive hoje uma época muito, aspas, fácil. Hoje você pode votar, você escolhe representante, você manifesta publicamente a sua ideia sem que seja torturado ou sem que você morra por conta disso. Mas isso é hoje. Tá? No passado, as coisas eram muito diferentes. Qualquer pessoa que desrespeitasse um rei ou que manifestasse a sua ideia de oposição ao rei seria ou preso ou torturado, muitas vezes morto. Tá? Então, se hoje a nossa vida é um pouco mais fácil em termos políticos, a gente deve muito disso à ideia presente lá nos conceitos do iluminismo. Tudo bem? Temos um tempinho ainda. Eu não posso fazer vídeo muito longo, senão o YouTube não aceita depois. Tá legal? Legal. É o seguinte, ó. Quando se fala em direito civil, você tem que ter em mente que isso vai variar muito de acordo com o lugar. Tá? Então, em alguns locais, os direitos são mais amplos, contemplam mais pessoas, em outros, são mais restritos. Vou citar um exemplo que é muito comum hoje em dia, você taxar a Coreia do Norte como um país onde a cidadania praticamente não existe. Tá? Então, sim, em alguns locais do mundo, a ideia de cidadão atuante é muito forte, e em outros, essa ideia ainda é muito limitada. Tá? Ou, por outro lado, em alguns locais, alguns grupos vão ter mais direitos do que outros. Alguns grupos sociais, os mais ricos, geralmente, passam a ter mais direitos do que os mais pobres.
Tudo bem? Muito tranquilo de entender esse conceito todo. Tudo bem? Vamos seguir adiante então. Olha só, nós já falamos que a ideia básica do iluminismo era levar o conhecimento para o máximo de pessoas possível, tá? E também atuar no sentido de ampliar o direito do cidadão comum e limitar o poder do governante. Então vejam que essa ideia de limitação de poder de governante está atrelada, está ligada à ideia de ampliação de direitos civis, tá? Ou seja, há uma distinção muito gritante aqui entre aquele espaço que é público e o espaço que é privado. Você vai lembrar daquele famoso rei francês, o Luís XIV, que afirmava sempre: o Estado sou eu, l'état c'est moi. Então, lá na França absolutista, os impostos que o povo pagavam iam para o bolso do rei, algo impensável hoje em dia. Tá? Afinal, a política atual trata os impostos como algo que vem do povo e que, teoricamente, deveria ser usado em prol do povo. Tá? Na França absolutista, não. Então, quando eu falo em França de governo absoluto, eu estou falando de antigo regime. Nós vimos isso na aula, tá? Onde havia a ideia do patrimonialismo, ou seja, aquilo que era bens do Estado, na verdade, eram bens que pertenciam ao rei. Os impostos que a coroa recolhia iam para o bolso do rei. Tá? Nesse caso aqui, estamos falando do rei Luís XIV e sua famosa afirmação, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Certo? A partir então do iluminismo, essa ideia começa a mudar um pouquinho. Afinal, a partir de agora, o povo começa a perceber a sua importância, tá? E começa a ver o governante como um representante dos cidadãos. Então, aquela ideia de caráter divino dos reis vai perder poder. Afinal, a mentalidade que surge agora é de que o rei representa os cidadãos e não representa Deus. Tá? O rei não é um enviado divino. Ele representa os interesses, ou deveria representar os interesses do seu povo. Tudo bem? Muito bem. Legal. Deixa eu ver o tempo aqui, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Vejam só. Então, a partir do iluminismo, o governante agora representa os cidadãos, tá? Ele vai deter o poder durante um certo tempo, tá? Então, durante o seu mandato, ele vai obedecer às mesmas leis impostas ao povo e vai usar temporariamente os bens que pertencem ao Estado. É importante frisar o seguinte, os bens do Estado, os bens que pertencem ao Estado, são bens públicos, pertencem ao povo, tá? E não ao governante. Então, tudo que é público, tudo que é estatal, pertence ao povo. O povo é dono. Tudo bem? Hoje em dia, que bom que isso acontece, tá? Qualquer denúncia de corrupção ou de desvio de verbas públicas, isso é investigado, certo? Então, hoje é ilegal e também é antiético, é imoral que se use dinheiro público em benefício próprio. Hoje, teoricamente, isso não pode ser feito, tá? No passado, era muito normal e nós vimos isso em aula. Tudo bem? Legal, então entendam que o espaço público é onde acontecem as relações políticas, tá? Onde o cidadão pode votar, pode ser votado, onde ele exige os seus direitos, tá? Então, esse é o espaço público, que não é um espaço privado. Então, quando um governante usa o espaço público em benefício próprio, ele está agindo de forma contrária à lei, ele é contrário à lei, a sua atitude é imoral
e é antiética. E, claro, pode ser punida. Tudo bem? Então, olha que importante. Ó. Esse uso de espaço público é regulamentado por lei. Tá? Então, quem violar essa ideia de o que é público e o que é privado, ele pode responder perante a lei. Tudo bem? Já o espaço privado é o espaço da pessoa, da intimidade da pessoa. A sua casa, por exemplo, é o seu espaço privado. Um órgão público, uma prefeitura, por exemplo, é um espaço público. Tudo bem? Tranquilo? A gente fica por aqui por enquanto, tá? Para que o vídeo não fique muito longo e depois o YouTube acaba não aceitando. A gente volta ainda hoje com a segunda parte desta aula. Tudo bem, pessoal? Valeu, por enquanto é isso e até a próxima.